Boa, pessoal. Como estamos? Faz um tempo assim que não posto nada relacionado a desenvolvimento, programação. É um canal nosso bem misto, né? Pelo decorrer do tempo que ele existe. Temos feito muita coisa de programação. Fizemos já há 4 anos, começamos com aquelas lives lá do Turbo Pascal, né? Fazendo aqueles engines 3D. E desde então estamos seguindo esporadicamente, algumas vezes, com conteúdo de programação, né? Entre os demais projetos que nós temos aí. Tanto da parte de MSX, de hardware, né? De recuperação. Alguns de recuperação tem que continuar, né? Tanto os dos rádios aí, do Philips, a saga do Double Sound. Puxa, tá longe essa dos Double Sound, tá demorando. E realmente falta só uma coisa a gente trabalhar com ele lá, mas tá para arranjar o tempo, mas nós vamos continuar com ele. E recentemente teve um unboxing aí do Sony. Esse é um projeto que eu acho que nem vai ser difícil, vai ser gostoso também. Assim como foi o da Bons, foi o Sound Machine 1 que nós fizemos também, foi bem legal, né? E a saga de máquinas antigas, vamos voltar também a mexer. Tem algumas que já estavam bem encaminhadas, voltaram para um estágio anterior, mas eu vou mostrar uns shorts aí. Fiquem atentos aí no canal para a gente seguir e ver os próximos capítulos, o que nós vamos ter aqui. Sobre o nosso vídeo de hoje, nós temos aqui a apresentação de um projeto eu vou contar um pouquinho da história desse projeto e depois a gente segue. Eu vou fazer alguns cortes aqui e aí vai ficar mais fácil até. Então, esse projeto aqui, ele se chama WeatherBot. Ele é um robozinho, vou explicar aqui em linhas gerais. Ele é um robozinho que o intuito dele é se comunicar com um serviço de tempo, né? Ou seja, que ele, dada sua geolocalização, resumidamente, tá? Você passa a geolocalização para ele, ou o nome da cidade, ou por latitude e longitude. Tem outras formas de você fazer. Eu fiz a mais simples aqui, eu vou explicar porquê. Quando você passa essa informação para esse serviço, ele te passa, por exemplo, temperatura. Né? Temperatura São Paulo, capital. E aí ele fala, ó, São Paulo, capital, temperatura é tantos graus. Né? Eu resumi aqui só na temperatura. Tem outras informações que ele pode trazer também, umidade, tem uma série de outras coisas. Né? E é um serviço global, pelo que eu vi. Né? Então, o que acontece? O intuito desse robozinho é isso. Ele faz isso utilizando Telegram, a API do Telegram. Então, eu já tinha feito integrações com o Telegram em projetos pessoais, no meu Git pessoal. Tá, eu tenho um projeto que em breve, ele já tem alguns anos, mas em breve eu vou transformar ele em open source. Ele é escrito em Java, ele faz exatamente a mesma coisa. Eu coloquei esse daqui, o WeatherBot. Ele ainda está no GitHub, né? Ele está no já está, ainda não, ele já está no GitHub. Só que ele ainda está em privado no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Provavelmente quando esse vídeo for a público, ele já vai estar aberto. Bem como deve ter um artigo no meu canal sobre esse vídeo aqui, sobre as tecnologias envolvidas e tudo mais. Então, de fato, é isso aí. Por que eu fiz esse WeatherBot? Aí que está a questão. Há mais de 3 anos, entre 3 e 4 anos, uma recrutadora de uma empresa grande americana, não sei se é americana ou é europeia, ela entrou em contato comigo para um processo seletivo. De verdade, assim, processo seletivo que tem que codificar, eu nem passo. Eu nem entro, na verdade. É uma coisa minha. Já foi o tempo. Eu fazia muitos anos atrás. Eu participava, fazia código. Hoje em dia você vai ficando mais velho, você não quer. Né? Geralmente a pegada é outra. A gente trabalha de outra forma hoje em dia. Né? Uma outra forma. Mas nesse caso daqui, como a empresa era muito grande, eu falei, pô. Eu fiquei relutante em agradecer e falar, não vou participar, muito obrigado, vou indicar um amigo. Mas eu falei, sabe uma coisa?
eu peguei para um desafio, falei, vou fazer esse desafio. Aí eu falei, olha, tá bom, me passa os requisitos por e-mail e eu faço o que tem que fazer e ok. E a gente vida que segue. E a gente segue o processo. E assim foi feito. Eles me mandaram o requisito, um PDF com todas as descrições, e é exatamente o que tem aqui nesse robozinho aqui. Tá? Então, descreve todas as tecnologias que eles queriam, né? Todas as escolhas aqui foram sugestões todas dele. Para como eu queria fazer, eu entendi, quando eles me passaram isso, eu entendi que eles não queriam que eu descobrisse formas de fazer o que eles queriam. Eles queriam que eu seguisse o script. Acho que fazia parte até do processo. Seguir o script, seguir as instruções, seguir as diretrizes do que está sendo feito, mesmo técnica, e você vai utilizar as tecnologias que nós queremos. Como que você se vira com isso? Era isso daí. Então, eu entendi isso. Tá? Eu entendi que pelo escopo era para fazer isso. Então, eles me sugeriram algumas tecnologias. E as tecnologias aqui basicamente eram Rust e C. Então, eu vou explicar aqui para vocês assim, eu vou dar um corte agora, dando essa breve introdução aí. Vamos seguir para o próximo corte e eu já vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês sobre as tecnologias que nós utilizamos e por quê. E depois nós vamos entrando em código, vamos entrando em execução, vamos tentar fazer isso em alguns cortes aí. Mas fica aí que no próximo corte vou te dar uma explicação sobre as tecnologias envolvidas. Vamos lá. Aí galera, de volta aqui. Então agora vamos dar um foco aqui no projeto no GitHub. Esse projeto aqui, como eu falei, eu já fiz ele há uns 4 anos, porém ele era num Git pessoal. Eu tenho um Git pessoal, onde tem alguns projetos meus que são open source, mas eles estão em Git pessoal. Eu um dia vou transformar ele no open source de verdade, assim, eles são GPL ou LGPL ou alguma outra licença que eu escolhi, só que eles não são públicos, né? Lá para frente eu vou ver o momento apropriado de transformar ele em público. E esse foi um, né? Qual que foi a ideia daqui? Foi uma empresa que veio fazer um recrutamento há 3, 4 anos atrás, e era uma empresa grande, fazia software grande, eles queriam o quê? Eles passaram o requisito, foram eles que passaram esse requisito do que eles queriam. E aí eu entendi o que eles estavam tentando avaliar e fiz. Depois no final eu falo a conclusão aqui. Mas o que eles sugeriram aqui? Aqui tem a página do projeto. Eu fiz há 3 anos atrás. Eu importei no GitHub há 3 meses atrás. Né? Aproximadamente 3 meses atrás. E desde então eu venho fazendo algumas melhorias, alguns ajustezinhos menores, só para ajustar ele no GitHub mesmo. Mas ele já estava pronto, com o README pronto, quase tudo estava pronto. Tá? Então só foi mesmo adequações. Por isso que ele está mostrando o tempo aqui de 3 meses, mas ele não foi feito em 3 meses, ele foi feito muito antes, ele foi importado há 3 meses, aí eu não sei como que funciona aqui no GitHub, ele importa com a data, eu achei que ele ia importar com o histórico anterior, com as datas anteriores, mas não importou nada, mas também isso não importa. Vamos lá, eu chamei ele de Weatherbot, né? E eu acho que eu já expliquei no corte anterior, e hoje ele está como private aqui no momento desse vídeo, mas no momento que eu estou fazendo o vídeo, mas no momento que eu liberar o vídeo, ele provavelmente já vai estar como public e eu vou estar anunciando ele, né? E vai ter provavelmente deve ter um artigo no meu site também. Então, tá bom. A ideia foi o quê? Eles sugeriram o seguinte: eles sugeriram fazer um robozinho com com integração com Telegram. E eu já tenho a integração com o Telegram, porque eu acho que se vocês olharem no meu blog, ou num passado, quem me segue de mais de 20 anos, eu tinha um projeto que chamava Planeta Messenger, e ele era um Messenger
tipo tinha o MSN, tinha o Trillian, tinha o ICQ, entre outros, a IN, e o meu ele integrava várias redes, a IN, ICQ, MSN, todas, ele com o mesmo mensageiro, né? Então eu, com base nisso, eu já tinha feito um robô para ele na época, ou na verdade não, para um outro projeto meu que está em privado também, mas no meu GitHub particular, e aí eu tô vendo se eu vou transformar ele em open source, que ele fazia exatamente isso aqui, né? Uma integração com Telegram, utilizando plugins. Esse outro é escrito em Java. Tá? Tanto o Planeta Messenger quanto esse outro projeto, eles são escritos em Java. Só que eles integram com o Telegram. Esse também, só que esses aqui, qual que é a questão? Eles sugeriram lá na lista de requisitos deles eram ele tem que ser escrito em C, né? Que usa essa API Telebot. Essa API Telebot, na verdade, ele é um projeto, tá? Ele é um projeto open source que faz essa integração com Telegram. Eu usava um outro em Java, de um outro, não lembro mais o nome do projeto, era a mesma coisa, tá? Então esse daqui só que é uma versão em C++, é um outro projeto, é o Telebot, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, aqui a gente mostra o que é. É esse aqui, Telebot. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo, está aparecendo. É aqui uma biblioteca em C que usa JSON C, inclusive é uma das dependências dele, e libcur também, né? Mas sobre aqui a especificação do Telegram Bots, né? Isso aqui é uma especificação do próprio Telegram. Se você entrar aqui, vamos abrir uma outra aba, é esse cara mesmo, é isso aí. Você inclusive aí você tem que criar uma API, uma chave de API para o seu Telegram, para você poder criar esse robô no seu Telegram e interagir. Então eu tenho essa chave de API, eu usava no meu projeto em particular em Java, e eu só trouxe aqui para o projeto em C e usei a mesma API, então eu consigo testar com essa API. Aí você segue, aqui no caso é você mais seguir a especificação do Telegram, de como integrar com ele e fazer robôs para integrar com o Telegram. E o Telebot faz isso, tá? Então ele é bem simples, ó, tá vendo? É bem rapidão, simplão. Ele, infelizmente, não é um projeto que eu costumo chamar de projeto semakeizado. O que é um projeto semakeizado? Não dá para você fazer... Vamos entrar nesse detalhe do semake um pouquinho mais para frente. Existe uma forma de você fazer integração com o projeto semake. É mais ou menos como se fosse você importa esse projeto para o seu projeto e começa a usar lib a partir dali. Tá? É bem fácil de fazer essas integrações. Ele já integra com as variáveis de include, de library, de shared libraries, do CMake. Quem sabe de CMake isso daí vai ser bem tranquilo. Então ele já integra com o ecossistema. Se o seu projeto é CMakeizado, né, e eu tenho projetos aqui, não é o momento ainda, não vou fazer apresentação disso, porque eu tenho outro projeto aqui no meu GitHub, que em breve eu tô com minha equipe aqui, a gente está criando a parte de samples, e aí a partir disso daí eu vou fazer um anúncio sobre esse projeto também, que ele é uma library para jogos. Quem me viu, quem acompanhou, acho que numa live da C++ Masterclass que eu fiz com o Eric Lima e o Fábio Galupo, nós fizemos há um ano atrás, assim, eles me convidaram para participar lá da live com eles, bater um papo, e aí eu mostrei o meu projeto de um game do Caravelhos, e aí eu expliquei um pouquinho o que tinha envolvido, quais eram os subprojetos que saíram desse game, ainda está em desenvolvimento, mas a library do game que dá apoio, uma library que eu fiz que dá suporte ao game, que chama Sunlight, em breve eu vou fazer o anúncio dela aqui, ela vai estar mais... É um outro assunto. Mas essa biblioteca ela já é CMake, né? Ela já é CMakeizada, ou seja, projetos que fizerem um import desse, como por exemplo
ArrayLib é uma biblioteca também que ela está muito CMakeizada, vamos dizer assim. Você consegue usar, você consegue importar os projetos e automaticamente usar dentro do seu projeto de maneira fácil. Telebot, esse projeto aqui, Telebot, não dá para fazer isso. Não é isso, é hard way, é old style. Então eu tive que muito trabalho, a maioria desse trabalho, só para você ter uma ideia. E aí eu vou explicar para você, a maioria do trabalho desse projeto aqui do Ederbot, se você olhar aqui, ó, languages, C, 34%, CMake, 33,1%, C++, 17%, Rust, 11%, Shell, 3,7%. Olha os números do projeto. C e CMake são quase, eles ficam brigando entre si para ver quem que tem mais linha de código nesse projeto. Só para você ver o tamanho do CMake que tem nesse projeto. Ele é maior até do que o de C, que é o principal aqui. E eu vou te explicar por que é o principal aqui. E não o Rust é o principal, por requisito da própria empresa que solicitou isso aqui na época. Mas o CMake foi a parte que eu mais trabalhei intelectual. Eu trabalhei simplesmente 1 dia e meio, 2 dias só em CMake, quase. C e Rust eu demorei 2 horas em cada um deles, só para você ter ideia. E Rust eu nem sei Rust. Na época que eu mexi, eu não sabia absolutamente nada de Rust. Hoje eu nem considero que eu sei também, mas eu sei o que eu quero do Rust. Se eu pegar um projeto em Rust, eu sei o que fazer no Rust. Eu já olhei para ele com esse projeto, já entendi o que é. É mais do mesmo, a grande maioria, agora eu vou fazer um flame war aqui. A grande maioria das pessoas que defendem hoje o Rust são pessoas que são de C Sharp, Java, e que não sabem nem gerenciar memória. E eles falam do gerenciamento de memória. Eu estou criando flame war aqui, mas é o que eu acho. O que acontece aqui? Mais do mesmo. Integrações entre linguagens em que você faz o gerenciamento na mão, e Rust não é diferente disso. C também, C++ também não é diferente disso. Elas são muito iguais. Assim, a gente sempre fez isso. Quando nós fazíamos interópera entre C, Pascal, C e Fortran ou qualquer outra linguagem que não é VM, que é uma linguagem que roda dentro de uma sandbox, é muito tranquilo, assim, é muito igual, é muito mais do mesmo, e não é diferente nesse caso de C e Rust. Você só precisa ficar atento dos conceitos, né? O que está dentro, o que está rodando dentro de um contexto do C, o que está rodando dentro do contexto do Rust, né? Porque como o Rust ele não compartilha as mesmas bibliotecas básicas, ou seja, para fazer essa integração, o Rust ele tem muito binding com a glib, né, com libc, com as bibliotecas do C. Então ele tem funções específicas que te fazem ter acesso a porções de memórias alocadas no C. Então ele tem um conjunto de bibliotecas, pelo que eu entendi aqui, tem forma de você alocar coisas no C e o próprio Rust aqui desalocar. Péssima prática de programação, até mesmo quando você programa em C. Você alocando num escopo e desalocando em outro escopo. Esquece, péssimo, C em C++, esquece, isso daí é um projeto mal feito, na verdade. Se você fizer isso em C e em Rust, pior ainda, né? Porque pior, muito pior. Então, é isso, tá? Então, nós temos essa integração aqui, né? C, C++ e Rust. E o tamanho do projeto aqui, de fato mesmo, a maior parte, até entrar aqui os unit tests que me obrigaram a escrever mais código em C, e é por isso que tem um código em C++ aqui, porque o unit test foi feito com GTest, que é C++. Então, querendo ou não, por mais que eu escrevi código em C, ele considerou que esses 17% são código em C++. Tá, que são os testes, eles são feitos em C, ele não tem nada de classe, não tem nada de nada, mas ele, aqui o GitHub achou que é 17% de C++, e de fato mesmo eu acho que é C, mas a forma como ele categoriza isso daqui, sei lá, ele categorizou dessa forma. Mas isso, quando eu coloquei mais unit tests, eu tive que ajustar as funções aqui, e a partir desse momento C passou a ser majoritário, ele tinha
O projeto era a maior parte de código era CMake, só para você ter uma ideia do tamanho. E aqui, para você que está acompanhando e quer aprender sobre CMake, olha aqui, tem muita informação interessante, principalmente de integração, porque esse CMake ele é muito complexo, ele está muito bem organizadinho, mas ele é muito complexo, porque ele trata não só de fazer a integração com o Telebot API, por exemplo, ele teve que baixar o Telebot de uma forma antiga, como nós fazíamos no passado, em CMake, preparar todos os ambientes, ajustar todos os paths, ajustar todos os includes na mão, coisa que um projeto CMakeizado já, você não precisa fazer nada disso. Você só define o que você está importando, usa as referências ali, é ridículo. Né, nos CMakes novos, mais modernos, né, em CMake scripts mais modernos. Modernos que eu falo uns 5 anos para cima, para trás. Mas da forma antiga você tem que fazer muito na mão. Então eu tive que colocar alguma coisa assim. Tá? Então o Telebot API, infelizmente, ele não é um projeto CMakeizado, mas eu tive que CMakeizar ele aqui no meu lado. Usa um outro aqui, ó, OpenMetal, que é OpenMetal, que é um, deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui, vamos olhar ele. Free Open Source Free Weather API. Então, ele é uma API para você buscar o tempo em qualquer lugar do planeta. Tá? Buscar situações climáticas, né? Aqui, a sugestão da empresa foi a seguinte: passe o nome da cidade ou a localização da cidade, né? E você, com base nisso, você cria uma interface no seu integração com o robô, que você fala, ó, tempo em São Paulo, e ele te traz a temperatura. Poderia te trazer mais coisa aqui, ó, velocidade, hora, tempo, temperatura, umidade relativa, tem um monte de coisa. Eu não trouxe nada disso. Eu fiz o mínimo porque eles pediram. Na verdade, o intuito não era trazer um monte, fazer um super produto. Era sim saber se eu integrava, sabia integrar e saber os conceitos de chamar coisas em Rust e vice-versa, trocar informações entre uma tecnologia e outra. Pronto, é o que eu entendi e estava muito bem definido. E eles deixaram até aberto. Se você quiser trazer mais informações, traga. Eu trouxe o mínimo, eu trouxe só a temperatura mesmo. Né? Então aqui tem isso daqui, né? Esse daqui é a API, tá? Só que essa API já tem uma biblioteca em Rust que integra com o OpenMetal. É esse cara aqui, ó, OpenMetal RS. Esse cara daqui é o cara. Tá, então aqui é muito bom esse projeto, bem legal. Ele, com base nele, você consegue em Rust chamar essa API, passando a temperatura, passando todos os parâmetros que você quer, e aí sim, você conseguiria fazer. Então, aqui ó, ele mostra um exemplo aqui de como fazer essa integração em Rust. E eu usei basicamente um sample aqui, deve ter um sample aqui, examples. Eu acho que eu usei um desses samples aqui, ó. Algum deles, eu não lembro mais. Mas tem um blog, eu acho que deles mesmo aqui. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver. Aqui tem também os docs deles, deixa eu ver. Aqui. Simple Rust Client. Não lembro onde eu peguei mais. Não é esse cara aqui não. Tem em algum lugar aqui teve um exemplo que eu peguei e tinha acho que é esse mesmo aqui. Se brincar, acho que é esse daqui mesmo, né? Ou algum outro que está aí no próprio blog, aqui no próprio site deles, aqui no próprio projeto, que te mostra como integrar. Então o que eu fiz aqui? De fato mesmo, eu vou mostrar para vocês no código depois.
aqui como que foi feito isso dentro do código lá do Visual Studio. Eu vou mostrar. Então aqui tem as dependências, aqui ó, how to, como usar dentro do VS Code. Eu fiz só no VS Code mesmo. É aberto para qualquer um, ou seja, se você tiver acesso ao CMake, você builda por fora. Dá para você fazer também. CMake lists e já era. E dá um make, e aí ele sai buildando tudo, tanto a parte do Rust quanto a parte do C, ele faz também, tá? Então tem aqui. Então os projetos que a gente precisa são CLang Compiler, CMake 3.24, até o dia, agora no dia atual, qualquer apt-get, ele já, tanto no, se você usar o Homebrew ou o MacPorts, aqui no caso eles falaram que deveria ser em Linux. Eu desenvolvi tudo em Mac, e só que de maneira utilizando tanto C, a parte de C quanto a de Rust, aberto. O Rust é mais fácil, porque ele é uma linguagem que as APIs elas são mais multiplataformas. A parte de C não é tão multiplataforma assim, então, mas você como programador, você tem que saber escrever código multiplataforma em C idem, a mesma coisa. Então, eu escrevi um código em C multiplataforma e beleza, né? Então, para mim não seria um problema fazer isso no Mac. Eu fiz no Mac, testei no Linux, tive que fazer alguns ajustes no CMake no Linux por questões de permissão e alguns ajustes ali de path, alguma coisa assim, na hora do CMake, ajustei. No Windows não era requisito, não deve funcionar, mas não é garantido que vai funcionar. Eu tenho que fazer um teste no Windows, muito provavelmente pelo ecossistema do Windows não ser muito POSIX-like ou Unix-like, vamos dizer, deve ter alguma coisa para fazer. Eu acho que talvez não, mas não é garantido que vai funcionar. Lá para frente eu vou ajustar, vou baixar no Windows, eu vou compilar lá, vou ver se tem alguma necessidade específica para os compiladores Visual Studio, mesmo que vai rodar dentro do VS Code, ainda assim eu instalo via Visual Studio, porque o VS Code busca pelo compilador que está instalado, e aí no caso vai estar o do Visual Studio lá e ele se resolve. Então eu tenho que ver como que ele vai resolver isso, se ele vai ter algum problema, e eu faço os ajustes no CMake para ficar multiplataforma também e funcionar no Windows. Hoje não é garantido. Se você quiser baixar aí e testar, teste pra gente. Até mesmo porque é mais por conta do Telebot, tá? Do projeto Telebot, porque como ele usa JSON C e mais o curl, libcurl, isso não sei como vai resolver isso no Visual Studio. Eu acho que não vai resolver bem sem VCPKG, né, que é um gerenciador de pacotes aí que também traz bibliotecas compartilhadas de sistemas POSIX e Unix em geral. Daria para você resolver via VCPKG e aí fica mais difícil, né? Mas é um outro assunto, tá? Então, se você é de Mac, se você é de Linux, já funciona. Baixa aí e funciona. Tá, aqui tem como buildar unit tests, por quê? Eles pediram também, eles falaram, se der, eles colocaram assim, se der, coloca algum unit test. E aí eu entendi que era assim, tipo, cara, ele está testando se eu sei usar algum framework de unit test. E aí eu baixei, como sempre eu uso o gtest, e aí eu coloquei o gtest e instalei o gtest aqui, tanto é que esses 17% é por conta do código daqueles .cc que você coloca, né, que são os códigos do unit test, que são escritos em C, mas a extensão fica .cc, e aqui ele considerou que é C++ isso, então por isso que tem 17%, foi por conta dos unit tests. Tá? Então aqui temos um requirements, temos CMake, o que é necessário, o JSON C por conta do Telebot, né? Aqui eu falo aqui no CMake, você pode usar o CMake oficial ou via MacPorts ou Homebrew, ou apt-get tanto na sua Debian, Ubuntu ou macOS, se você usar Homebrew ou MacPorts, ou usar apt-get no macOS ou qualquer Debian-like, já é maior do que o CMake que vem do repositório dele, já é maior do que o 3.24, então vai funcionar de boa. Tá? Então, JSON C é o que você precisa instalar no Linux aqui, no macOS
aqui via ports, né? Eu dei aqui via MacPorts. O Homebrew também você pode fazer utilizando Homebrew. Eu não dei instruções aqui, eu foquei mais no MacPorts. E o Rust, né? Existem várias formas de instalar o sistema do Rust, que é o compilador, o cargo, cbindgen. Cbindgen, bem importante. Isso daí é uma das coisas que quem é programador C, você falou, cara, como é que eu faço bind de uma lib com a outra? E aí eu já descobri cbindgen. Quando eu olhei o nome, eu falei, já achei. Nem sabia usar, mas eu já sabia quem é que era esse cara. Né? Então você tem um compilador, tem o cargo é o gerenciador de pacotes, ou seja, você instala todos os pacotes relacionados aqui, que eles chamam de crates, né? E aí você tem um registro de bibliotecas aqui, ó, no Rust é aqui. É a mesma coisa do Go, né? Quando você vai lá em Go, você dá o Go mod, né? E aí ele instala tudo tudo que precisa lá em linguagem como é Go. O Rust também tem esse modelinho aí também. O Ada está seguindo para essa linha de ter um gerenciador de pacotes também. Você resolve tudo através do gerenciador de pacotes, inclusive o compilador, né? Você resolve. Aqui no caso, no cargo também, você instala o Rust, eu acho que através o compilador através do cargo. Então lá no Ada também tem um deles, lá no Go também. Go Mod Tide, lá ele atualiza os pacotes, atualiza uma série de coisas. Aqui também, todas essas linguagens mais modernas, vamos dizer assim, eles estão dessa forma, né? Eles instalam dessa forma as bibliotecas, né? Então é isso aí, tá? Então aqui você instala seu Rust, né? Você pode instalar via apt-get ou via port? Pode. Não sugiro você fazer isso. Instala via o website. Eu tive problemas, eu acho que instalando... No Mac não tive problema nenhum, utilizando o Rust do MacPorts. Mas o Rust utilizando o apt-get eu tive problemas. Tá? Não funcionou, não ficou tão bom quanto o oficial. Baixa o oficial e usa o oficial. Então, tanto no Mac quanto no Linux, baixa o oficial. Eu não sugiro você fazer via apt-get. Tá? Não instala, talvez por ser pacotes antigos, não sei te dizer. Tá? No Mac funcionou perfeito o Rust, instalando dessa forma. No Linux não ficou tão bom. Faltou coisa, deu incompatibilidade talvez com alguma coisa. Eu não lembro o que aconteceu. Só sei que quando eu rodei no Mac estava funcionando bem, no Linux dava um efeito colateral, alguma coisa assim. Não da execução, era mais na hora de buildar as coisas. Foi a hora que eu segui tudo pela instalação oficial do website do Rust. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como instala o Rust. É só aqui, ó, isso aqui, ó. Tanto no Mac e no Linux, não sei se no Windows isso daqui funciona. Você usa esse cara aqui e boa, né? E aí vai. Então aqui, ó, opa, deixa eu ir mais um aqui. Aqui. Vamos ver aqui, pronto. Bora lá. Então, voltando aqui, é isso aqui, tá? Então, você tem aqui o how-to, né, de como buildar isso daqui na linha de comando. Eu já deixei tudo pronto dentro do Visual Studio, então dentro do VS Code eu já deixei todos os tasks, todos os launchers, tudo pronto para funcionar de maneira independente para qualquer plataforma. Né? No Windows não tem ainda, mas se tiver vai funcionar, se tiver no Mac funciona, no Linux funciona também e por aí vai. Tá? E se você quiser rodar por fora, você faz isso daqui. Tá? Tem todas as instruções aqui. Esse daqui é o WeatherBoot, em breve vai estar aí. Tá? Então, vou mostrar para vocês aí agora como ficou esse cara daqui, como que é a estrutura desse projeto. Tá? A estrutura desse projeto no VS Code aqui, como que eu organizei esse projeto e como ele funciona. Depois a gente executa ele aí e vê as coisas funcionando, tá? Então, deixa eu ver aqui. Bora lá.
VS Code aqui. Vamos ver? Tudo certo aqui? Tá mostrando? Tá. Tendo que alternar a tela aqui só para ver o que tá. Então, a começar do princípio. Nós temos aqui a maior parte, era o primeiro lugar até pouquinho tempo de código, de número de linhas de código, porque você tem aqui ó, o CMake aqui, ó, ele é grande aqui, ele tem aqui, ó, um outro CMake aqui que é de projeto dos unit tests, tá? Então temos aqui o CMake list, tá? Então aí, ó, tem até breakpoint bom agora do Visual Studio aqui, do VS Code, que ele integra, até você consegue até depurar CMake, que isso daqui na mão, isso daqui há 10 anos atrás eram partes, isso daqui para resolver depurando do CMake dentro do... Eu acho que é algo que eu nem imaginava que assim, íamos chegar nesse momento de depurar o código CMake. Né? Era muito na mão, era muito do print, vamos dizer aqui. Tá, então aqui ele é a nossa licença aqui, ela é uma licença zlib que eu escolhi, tá? Ela não tem restrições, é uma licença open source também, não escolhi GPL, escolhi zlib porque eu gostei. Aqui, ó, nós temos aqui a parte de Rust, né, e a parte de C. Esse CMake, ele lida com dois projetos aqui, ó. A parte do C, nós temos aqui, ó, ele está escrito dessa seguinte forma. Temos aqui a parte de documentação, tudo bem. Os samples aqui do VS Code, então se você quiser usar o VS Code, copia esse VS Code samples na sua raiz do seu projeto, remove os samples e a partir desse momento ele vai virar isso aqui, ó. Tá? Ele já está no ignore também do GitHub, então você pode mexer à vontade que não vai ter problema. Então eu deixei amostras de launcher, de settings e de extensões requeridas para Visual VS Code, que quando você abrir automaticamente ele vai sugerir, ó, tem essa extensão e essa, esse projeto usa isso. Instala e aí você decide se instala ou não. Na verdade instala, tá? Porque é necessário. Né, que tem um header aqui da aplicação, né, e tudo mais, ok. Parte de docs, CMake, isso daqui tem algumas coisas aqui que eu coloquei, né, para dar uma find JSON C, é uma forcinha que eu dei aqui para CMakeizar esse JSON C, ok. Então é uma outra coisa que o projeto já faz, o CMake já lida com isso. Né. Então a parte do projeto ele é assim, tem o source, tem a parte de C, então tem a parte do main, do código main. Esse código main foi um exemplo do próprio Telebot. Eu peguei ele, me baseei nele e arrumei ele, tá? Arrumei ele para funcionar com o que eu precisava, tá? Então isso daqui, inclusive, eu acho que aqui é isso mesmo. Esse cara daqui é a chamada do Rust, né? Então ele entra, é um programa principal aqui escrito em C, né? E aí ele faz uma integração com o Telebot, né? Com essa API do Telebot, né? Que é a API aqui do nosso amigo Telegram, que integra com Telegram, com robôs no Telegram. E aí a gente, com base nisso daí, ele não só integra com o Telegram, né, com essa via API que é para mandar o resultado para o Telegram, mas ele recebe dados do Telegram, então ele recebe informações do Telegram, tipo, quero a temperatura do tal, então ele pega, recebe esse dado que o usuário entrou, que é um user input, e aí ele parseia isso, pega as informações que o usuário mandou, tipo, ó, me dá a temperatura de São Paulo. Então, com base nisso, ele pega essas informações e chama a API do Rust, escrita em Rust, com esse binding entre C e Rust, e aí acontece a coisa no Rust e retorna para cá. Tá? Então, essa é a grande jogada aí, tá? Então, tem toda essa brincadeira aí. Então, tem aqui, ó, tem os códigos aqui de user input, né? Então, aqui ele faz parse location, né? Feito em C, isso daqui é código em C. Então ele faz um parsing aqui do lugar onde ele
recebeu pelo usuário, né? Então, pô, beleza. Ou se ele recebeu uma coordenada, ele faz um parse da coordenada. Então, tem duas funções aqui, parse location, que é ou pelo nome da cidade, e o parse coordinate aqui, né? E aqui é uma parse user input que ela faz essa jogada, que ele pega o comando que foi, se for uma user, uma location, ele chama a parse location, que é para fazer o parsing dessa informação para chamar o Rust. Caso contrário, ele chama a parse coordinate. Caso dê algum erro, uma coisa desconhecida que o cara mandou, ele te retorna um erro aqui, comando não conhecido, alguma coisa assim, e retorna para o usuário. Tá? Então é bem simples, o projeto é bem simples, assim, ficou bem pequenininho, bem pequeno mesmo, bem small ali, bem pequenininho, é um teste bem pequeno. Esse cara daqui é bem legal. Aqui entra uma integração com Rust, porque isso daqui não foi um código que eu escrevi. Isso daqui foi um código gerado, tá? Foi um código gerado pelo cbindgen, que é uma ferramenta do ecossistema do Rust. Então, o meu CMake aqui, voltando lá para o CMake, né, eu dei uma explicação aqui que nós temos um código em C, nós temos um código em Rust, um código integrado aqui com Rust, e aqui está o código em Rust de fato, né? Vamos voltar aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre ele, como que faz essa integração e meus feelings em cima disso daqui, de quem programa em C e programa em Rust também. Posso falar que eu programo, né? Eu fiz isso aqui, então eu sei como... eu já sabia o que eu queria quando eu comecei fazendo isso aqui. Eu já sabia que não era nada desse planeta. Até peguei uma forma, o pessoal fala sobre a grande capacidade do Rust não trabalhar com ponteiros inválidos. Eu fiz ele para trabalhar com ponteiros inválidos. A gente que sabe o que está fazendo, sabe fazer. Né? A linguagem não vai... Se for uma linguagem muito limitada para fazer uma coisa muito sim específica, acho que o Rust não é assim. Se ele quer substituir C, se ele tem uma pretensão de substituir C ou C++, ele vai te dar o poder que um programador de C e C++ tem hoje. E é quebrar tudo, se quiser. Né? Se você quiser quebrar tudo, você quebra tudo. Então você sabe como quebrar tudo, você sabe como quebrar, como burlar as coisas aí para fazer a coisa funcionar de acordo com o que você precisa, né? Às vezes vai sair um caminho totalmente diferente, não vai seguir uma lógica, uma API, não vai usar nada de sistema operacional e você vai precisar fazer isso e buscar alguns caminhos alternativos que só linguagens de médio, baixo nível te dão essa capacidade. O Rust também é assim, então eu fiz isso aqui. Não é tão seguro assim, não, como o pessoal fala. Assim, dá para você quebrar e trabalhar com um ponteiro inválido. Mas vamos voltar aqui para o nosso querido projeto aqui. Tá bom. Vamos falar depois do Rust especificamente. Vamos entrar aqui no CMake. Então aqui no CMake nós temos aqui toda a parte aqui, ó, eu coloquei aqui toda a parte do JSON-C, a parte de incluir os diretórios, que é para ele poder na hora de buildar saber onde estão. Aqui os sources da aplicação, quais são os programas aqui em C, o header gerado da aplicação Rust, da nossa library Rust, porque aquele código que eu mostrei em Rust um pouquinho antes, ele é nada mais, nada menos, não é uma aplicação, não é um executável externo, ele é uma library. Então, você tem que, na hora que você buildar o seu projeto em Rust, você tem que informar para ele que você está buildando uma library, como você faz em C, como você faz em C++, tá? Você tem formas de você fazer uma aplicação. Qual que é o artefato que você está gerando? É uma library? É um executável? Né? No caso aqui do Rust, eu não queria que fosse executável, eu queria que fosse uma library. Poderia ser uma library de dois tipos agora. É a mesma coisa que tem em C e C++. A gente que já programa em C e C++ já sabe o que está buscando quando você faz uma integração desse porte. O que eu queria? Que fosse uma biblioteca dinâmica, um .so, um .dll, dependendo do seu sistema operacional. É isso que você quer? É uma integração via biblioteca dinâmica ou uma biblioteca estática?
né? Então aqui nesse caso daqui foi tudo, eu acho que eu escolhi estática, tá? Dinâmica até dava para fazer isso daí, mas eu falei não, quero que seja estática mesmo. Ou fiz dinâmica, não lembro mais. Vamos olhar aqui depois, lá no lado do Rust. Mas eu acho que ela tá como estática, é biblioteca estática, tá? Até mesmo porque estática ele consegue linkar tudo dentro da library, que é até mais fácil de você importar na outro lado também, que não gera tanta dependência externa, né? No caso ali, nas bibliotecas do Rust, eu sei que dependendo de como você faz, dependendo de como você faz o setup do seu projeto, você diz para ele que aquilo lá vai gerar uma biblioteca estática e tudo que está ali vai ser estático. Então todas as bibliotecas, inclusive, elas vão ser geradas estaticamente, que é ótimo também. Então isso, a gente que programa em C sabe o que a gente quer quando você vai para Rust, você sabe o que você quer lá também, e tem isso. Tá? Então tem uma série de coisas, uma série de conceitos, só que quem programa de um nível médio para baixo, procura lá, você já vai saber. Quem não é, quem programa usando mais programação web, esse conceito você vai ter que estudar bastante para entender esse conceito, porque eu acho que Rust não é uma linguagem feita para programação web também, assim como C, C++, não são amigáveis para programação web. Eu acho que o Rust é mais amigável, tá? Do que C e C++. C e C++ são altamente não amigáveis com programação web, REST, essas coisas assim, dá para fazer? Dá para fazer, usar libcurl, usar uma série de outras coisas, JSON, parsers de JSON é possível. Não é fácil como você faz em C Sharp, Java e Go. Nossa, Go é lindo também. C Sharp também, facílimo, né? Java também. Java, eu gosto, eu programo em Java mais do que C Sharp e em Go, mais anos. Não acho que ele é tão fácil quanto Go e C Sharp, apesar de ser muito fácil também. Mas eu acho que C Sharp e Go são facílimos para programação desse nível assim. Tá, então aqui nós temos aqui, tá? Então aqui é uma grande coisa aqui, ó, Telebot Dependency Setup. Eu coloquei aqui muitos comentários, como eu sempre faço nos meus projetos, porque meus projetos geralmente são open source, e eu dou hints para o Leidson do futuro, né? Eu nunca falo para mim no presente nem do passado. Sempre o do passado deixou alguns hints pro do futuro, porque o do futuro vai estar cada vez pior. Essa é a verdade. E quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu pensei nisso no passado, como hoje eu não penso em fazer coisas assim? Porque eu tô deixando sempre hints, porque eu sei que eu não vou lembrar. Então aqui é uma das coisas que eu tô deixando para o eu do futuro e vocês também. Aqui, ó, ele é Fetch Content Declare. Isso daqui é um modo antigo de você fazer integração com outros projetos externos. Você usava essa característica aqui de não é Fetch Content Declare, na verdade isso aqui é novo, esse é um modo novo. Quando você faz Fetch Content é fácil, você coloca lá, passa o URL, a tag da URL, a master, igualzinho quase tudo que tem aqui, e automaticamente você associa tipo isso daqui, ó. Você associou uma variável nele, então tudo está associado nesse telebot aqui. Vai ser telebot underscore include, telebot underscore libraries, path, tudo vai estar associado nessa variável aqui. Vamos dizer, ele é meio que um objeto variável dentro do CMake. E quando você passar esse ID aqui que você definiu aqui, para todas as chamadas posteriores, linka com isso aqui, telebot, por exemplo. Builda utilizando esse ID aqui, telebot. Linka utilizando esse cara. Inclui utilizando esse cara. Automaticamente ele sabe resolver. Esse External Project Add aqui é um meio antigo do CMake. E como o projeto Telebot não é CMakeizado, ou seja, quando eu falo não é CMakeizado, ele não é preparado para Fetch Content Declare. Ele não é preparado para isso. Os meus projetos de libraries em C são todos preparados para funcionar com Fetch Content. Ou seja, ele integra fácil. Você pega, dá um include lá, nisso daqui já era e acabou. Esse não é. Então o que acontece? Eu tive que fazer tudo na mão, colocar aqui o Telebot Destdir, colocar toda aqui, fazer todo um setup aqui, ó, adicionar o include deles aqui,
Ele é uma biblioteca estática, eu tive que colocar tudo, criar todas as aqui, ó, adicionar uma referência na mão, falando aqui que isso aqui é estático, é importado, e por aí vai. E aí eu seto as propriedades dele aqui, tudo mais, boto aqui as variáveis que eu fiz aqui, ó, tudo, onde vai estar a biblioteca, né? Ou seja, dependendo de onde ele foi gerado, ele vai ter um sufixo, dependendo de onde ele foi gerado, ele vai ter um prefixo, para deixar, quando, por exemplo, ele for gerado no Mac, ele tem um prefixo diferente do Linux, né? E o sufixo também é diferente do Linux. Acho que no Linux é .so, no Mac não é nada, é ponto alguma outra coisa aí. E no Windows, se ele for uma... aliás, não é ponto... aqui nesse caso daqui não tem nem sufixo quando ela é uma library. No Windows ele é .lib, né, dependendo do seu compilador. E aí depende do ecossistema. Então eu preparei tudo isso daí no jeito novo, já vem preparadinho para você. Aqui eu tive que preparar tudo na mão. Então é muito ruim quando o projeto ele já não vem preparado para você utilizar o Fetch Content Declare. É um jeito antigo esse daqui. Então eu tive que ajustar tudo isso e pronto. Final do setup do Teleboot. Cara, demora fazer isso. E aqui nós temos aqui Rust, Weatherlib, RS Dependência Setup. Ou seja, também, como o Rust não é... O Rust sofre do mesmo problema do acima. Né? Como ele não tem integração nenhuma nesse sentido de projeto com C, eu tive que fazer todo o setup de caminho, de biblioteca gerada, de diretório, de tudo, de nomenclatura, de tudo. Tudo. Né? Então aqui, ó, se eu estou buildando em debug, se não for debug, ele faz... Ó, ele tem que chamar o cargo. Ó. O cargo é exatamente o gerenciador de pacotes lá do Rust, né? Então, aqui, ó, para buildar, na verdade, não só o gerenciador de pacotes, mas ele builda também a aplicação e tudo mais, né? Utilizando esse cara aqui, cargo 2ML. Vamos ver o que ele se trata. É coisa do Rust, tá? Agora já começa a ter detalhes do Rust. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei do meu pacote do Rust? Eu estou falando aqui que o nome dele é esse, então ele vai gerar uma biblioteca com esse nome. A versão é essa, a edição é 2021. A edição é muito importante porque eu acho que é relacionada à edição ao compilador Rust. Então, dependendo da edição que você está usando, talvez ele vá utilizar algumas semânticas, algumas coisas específicas do Rust dessa versão. Tá, então ele vai ficar focado muito nesse compilador que você colocou na sua edição aqui, algumas features talvez muito relacionadas a essa versão. Coisa mais ou menos que a gente vê hoje C++ 21, C++ 17, C++ 11 e tudo mais. Então às vezes seu projeto também está preparado em C++, para utilizar uma versão específica do C. Aqui também no Rust eu vi que segue a mesma coisa aqui, ó. Dependências, OpenMeteor 0.14, que isso daqui automaticamente ele já vai no Crates lá e já baixa as versões do que, por exemplo, do OpenMeteor, ele já sabe que tem essa dependência, ele já traz, né? Aqui, ó. Aqui, ó, from OpenMeteor RS, a autoherança não é uma nova feature, então nós não vamos usar isso agora. Ok, é alguma coisa, eu acho que aqui se eu fizesse auto-inherit, tá, eu tive que botar isso daqui na mão, eu tive que botar isso daqui na mão. Por quê? Porque eu estou especificando as outras subdependências que eles precisam. Chrono TZ, Request, CERD JSON, SNAF, Tokyo. Tudo isso é dependência do Rust que eu precisei setar na mão, porque eu aprendi que se eu usava um herança aqui, ele é uma feature nova, de uma versão nova, de uma edição nova, eu acho que talvez 2023, alguma coisa assim.
Então eu não quis usar isso, porque a minha versão era 2021, então eu forcei nisso, eu mesmo forcei aqui na mão. Poderia ter usado isso daqui para ele auto-herdar aqui, então aí automaticamente ele resolveria, mas então eu mesmo resolvi na mão as subbibliotecas aqui no Rust que precisa. E aqui o tipo de executável, se eu quiser gerar, foi aquilo que eu falei, em C, C++, mesma coisa, se você está gerando um projeto, mesma coisa que no C Sharp, no Java e Go, Lang também tem tudo isso daí, todas as outras linguagens têm isso. Você especifica qual que é o tipo do projeto, o que é aquilo, se é uma lib, se é um executável. Nesse caso daqui está comentado, tá? Eu tinha feito uma aplicação de teste e aí eu estava testando como executável e eu deixei comentado aqui. Mas de fato mesmo eu especifico aqui que ele é uma lib, então eu boto essa tagzinha daqui, ele sabe que é uma lib e aí beleza. Aqui ó, é dinâmica. Lembra que eu falei que era estática? Não, eu fiz gerar dinâmica. Estática, eu acho que eu tive problemas com estática justamente por conta das chamadas a glib do C pelo Rust. Então não ia funcionar. Então eu transformei tudo em dinâmica. Perfeito. Então ok. Foi isso que estava dando muito erro de linker na parte do Rust, porque ele não estava sabendo resolver as questões de código de integração com C. Né, a glib, as chamadas da glib, as chamadas de sistema, mesmo ele não estava sabendo transformar isso em chamadas estáticas e dava erro de linker. Então eu falei, não, usa dinâmica mesmo, porque a gente não precisa que seja todo esse ecossistema você transforme em código estático e link na sua biblioteca, que nem tem como você fazer isso. Então eu criei ele como dinâmica e aí ele conseguiu funcionar. Então aqui o create type eu falando aqui que ele cria uma dinâmica library ou static lib, você cria uma static lib. E aqui onde vai ser gerado, onde está o código do Rust que ele vai compilar. É aqui, o entry point é aqui, o path é esse, o caminho é esse, e aí a partir daí esse daqui ele me especifica o meu código ali. Tá? Então é isso que no CMake list aqui, deixa eu ver, aqui, né? Ele, quando eu mando buildar, aqui eu seto, aqui eu cargo exe, passando esses parâmetros aqui, automaticamente quando eu chamo esse cara daqui, ele já chama esse cara já buildando a parte de C++, né? O header_lib é estático, beleza, também aqui a header_lib em Rust, se ela for estática ela usa isso, se ela for dinâmica ela usa isso daqui, tá? Então provavelmente ela deve estar como estática ou como dinâmica, não lembro mais, né? Ela deve estar como, aliás, ela está como dinâmica, então ela deve cair no de baixo aqui, mas eu já deixei preparado para os dois. Tá, então aqui ó, a de custom command, que é compilando o módulo Rust, né? E eu preciso também, ok, você fala, mas você tem um código em Rust aqui, que é esse cara aqui, ó, ele faz a chamada OpenMeteor, né? Que ele faz através dessa request aqui, ó, request weather. Essa que é a função que eu vou precisar exportar. Essa lib escrita em Rust vai precisar exportar, né, para o C. Né? Então, igualzinho a gente faz em C lá, quando a gente quer exportar em C++, quer pegar código em C++, a gente dá um extern C lá também, mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então eu estou falando que essa função aqui é assim, que extern C, e a função é essa, os parâmetros são esses e a resposta é essa aqui, né? Uma coisa muito importante para aqueles que já estão acostumados a programar em C e C++, é isso aqui, no mangle, né? É o que nós chamamos lá de decoration. Também tem pessoas do mundo C++ que falam que é mangled, acho que é esse o termo, mangled. Ou seja, são funções que elas estão decoradas, ou seja,
compilador ele nomeia internamente essa função com um nome absurdo, estranho, totalmente estranho, que quando ele vai fazer referência no código assembly, estamos falando já do assembly, lá para baixo, quando ele vai gerar o assembly que faz chamada dessas funções escritas em C ou em C++, elas estão com esse nome estranho, gigante lá, tem um nome, o nome da função às vezes está no meio, mas ela tem um código estranho lá dentro, e aí o compilador gera com isso. Internamente ele gera dessa forma, é estratégia de compilador. Não vamos nem entrar nesse detalhe aqui, que é uma longa discussão. Mas aí ele gera com essa nomenclatura grande lá dentro. E todas as referências seguirão essa nomenclatura. Só que essa nomenclatura não nos serve aqui para, se eu quiser fazer uma integração com C, C++ ou qualquer outra linguagem, seja Pascal, seja qualquer outra linguagem que também tem esse tipo de abordagem de você fazer chamadas externas, APIs externas, chamando o código dinâmico, seja dinâmico ou seja estático. Você precisa ter uma referência ao nome da função no seu código em assembly, porque vai ter que ter um endereço aquilo lá. Aquele nome vai ter que representar um endereço dentro do código gerado. Só que quando você deixa com essa decoration, é um termo que é chamado também decoration, ou seja, ele decora esse nome com esse nome interno aí da sua função com uma nomenclatura ali. E a partir o próprio compilador coloca aquelas referências ali onde ela é chamada no meio do código interno. Só que como o nosso código é externo, nós não sabemos como o compilador gerou essa decoration lá por baixo do pano. Então o que a gente faz? Quando a gente quer fazer código que é para exportar para uma lib, nós falamos que esse código não vai ter decoration. Né? Então tem como você fazer isso em C, C++, você define lá como é externo em C, blá blá blá, e bota o nome da função lá, e a partir desse momento ele exporta exatamente com o nome da função, da assinatura da função. Então se você colocou request weather, ela vai como request weather, sem o decoration, sem decoration nenhum. Então aqui a mesma coisa é no Rust, ele usa essa nomenclatura aqui, uma annotation aqui, quem é o pessoal do Java, do C Sharp aí deve gostar desse termo annotation. Então existe aqui, eu não sei se o termo certo no Rust é annotation, mas para mim isso daqui em C++ é um pragma, né? Você tem lá você tem pragmas globais e locais, né? E ou é um pragma, ou para quem é do Java, do C Sharp aí, é um annotation. Então aqui nós temos aqui, vamos dizer aqui, um pragma para os C++eiros e um annotation para os C Sharpeiros javeiros. Então tem essa annotation aqui que diz o seguinte: não decora essa função, porque senão nós não vamos conseguir exportar isso daí para lá, não vamos ter como chamar ele, pelo menos com esse nome, né? Acho que na hora de exportar ele até exporta, mas vai exportar com nome maldito, e você não vai querer chamar isso no seu código em C, um nome totalmente cheio de código, nada a ver, vai ficar ilegível aquilo, né? Então eu falo aqui para o seguinte: exporte para mim aqui sem anotação. Então, beleza, é isso aí. É isso que eu estou falando. Então, estou gerando essa lib, estou deixando várias coisas aqui, né? Esse cara daqui, eu não lembro mais o que é essa annotation aqui. Ah, isso aqui é só para... Ah, tá, isso daqui é bem importante também. Isso daqui é bem importante. Você tem que anotar dessa forma, essa anotação aqui, ele exporta também essas structs. Então, quando você coloca repr C aqui, você está falando que você quer que essas structs do Rust sejam exportadas também. Quando você passar o cbindgen, cbindgen é o carinha que nós chamamos dentro do cmakelist. Nós falamos, ó, gera as interfaces com esse cara, gera os binds, gera o header para a gente usar em C essa função, utilizando esse fonte aqui. Então o cbindgen vai no fonte, olha o fonte, analisa, extrai tudo que é exportável e gera os headers em C lá. Tá? Então ele já faz isso, o CMake nosso já está fazendo isso. Tá? E aqui nós damos algumas dicas aqui para o cbindgen. Tipo, olha,
gera essa header aqui, gera essa struct, e eu quero que essa struct também seja gerada. Então, esse annotation diz isso. Tá? Além do Mangle aqui também dizer que é para não anotar essa, não decorar essa chamada daqui. Tá? E tem umas funções internas aqui. Tá? Tem os helpers aqui, eu botei uns comentários. Tá? Existe aqui ó, internal support functions to help interop between C and Rust. Ah, foi isso aqui. Então, o que eu criei aqui? Funções unsafe. Também tem. Aí é uma questão de você estar chamando coisas que, por exemplo, eu estou... qual que foi a estratégia? Uma das coisas que eles estavam esperando também lá, o pessoal que mandou esse teste aqui, eles estavam esperando o seguinte, que eu definisse questões de gerenciamento de memória. O que eu fiz aqui? Simplesmente tudo é alocado em C. Quando eu estudei para resolver isso daqui, esse problema, eu olhei e falei, não, eu posso simplesmente pedir as coisas, o Rust, ele gerencia lá e depois ele libera lá e boa. Né? Então eu ia alocar coisas no C e alocar coisas no Rust. Eu não sei que efeito colateral que vazamento de memória poderia ter isso. Também porque eu não sou expert em Rust. Né? Eu não sei como ele gerencia do lado de lá. É igualzinho em C, eu sei que é igualzinho em C, mas eu não queria ter esse trabalho de ter que ficar cuidando de uma coisa de um lado e do outro. Então o que eu fiz? Tudo é feito em C, alocado em C. Inclusive eu estou usando só stack. Eu não estou usando nem heap lá. Tá tudo alocado em tempo de compilação. Então tá seguro. Se você de Rust está falando, ah, não é seguro nesse código, tá tudo alocado, não tem... Deve ter alguma alocaçãozinha dinâmica, vamos até dar uma olhada no main lá, mas eu acho que não, acho que eu deixei tudo na stack. Perfeito. Então, o que eu faço? Passo o endereço desse cara para o código em Rust. O código em Rust não vai poder mexer nesse ponteiro, de maneira nenhuma. Então eu não deixo ele mexer. Por mais que eu falo que é unsafe, o que eu faço aqui? As funções que eu estou utilizando são funções de cópia. Então ele está copiando para a sua stack local. Perfeito. Então não temos problema de heap nem de um lado nem do outro. Está seguro tanto de um lado quanto do outro. Então eu fiz dessa forma, fiz umas funções de helper aqui, mais para conversão, char to string, C-char, né? Ou seja, é um array de char para string Rust, e copy string, né? Eu vou copiar um char pointer do C para um C string do Rust. Então, tudo feito aqui dentro e fica dentro da stack do Rust. Cada um tá tudo muito safe. Então, não é um problema, né? Esse daí não é um problema. Teve uma questão aqui que eu resolvi, não lembro mais, que eu burlei aqui só para... acho que é aqui, talvez. Eu acho que foi esse cara. Não lembro. Eu lembro que eu fiz algo aqui para dar uma enganada aqui no Rust, para ele acreditar que o ponteiro estava no contexto dele. Eu não lembro mais onde está aqui, né? Eu acho que foi uma response, não lembro mais. Eu acho que foi isso aqui, response error. Eu acho que foi isso aqui, alguma coisa assim. O ponteiro, eu fiz uma jogadinha aqui que ele não tava, o compilador não deixava passar. A partir do momento que eu fiz isso aqui, trouxe o ponteiro para cá, ele falou: beleza, você não está usando lá dentro, não está modificando nada, então passa. Mas eu tava. Tem alguma coisa aqui que eu fiz aqui que eu dei uma enganada nele. Mas eu acho que não é uma boa prática. Eu só falei, vou resolver dessa forma, porque é muito código, muito pequenininho, muito simples de fazer, e eu acho que o Rust, ele tem as proteções dele, ele tem o modo de programar dele, use, tá? Então esse daqui eu fiz algo dessa forma aqui, mas pode até ser que não seja nada do outro planeta,
e que nem seja uma má prática, mas eu acho que não é uma boa. Mas vamos lá, voltemos aqui. Ok, feito isso daí, tá? Esse é o ecossistema desse projeto aqui. Ele compila assim, ele build assim. Tem a parte de unit tests, né? Aqui, ó, tem todos os unit tests aqui. Eles pediram unit tests, então eu fiz unit tests para testar algumas coisas do código, mais a parte de C. Tá, então eu coloquei aqui a parte do Rust, eu não coloquei o unit test lá, eles nem pediram, eles pediram mais do C mesmo. E boa. Então basicamente foi isso. Vamos ver aqui. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Aqui já está rodando, ó, legal. Foi reconfigurado aqui. Esse daqui, acho que não foi ali, né? Foi esse aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Clean reconfigure all projects. Tá? Aí ele busca todo. Aqui ele foi só build, né? Agora vamos dar um clean rebuild all projects. Aqui, ó. Ele tá baixando o download aqui. O que ele tá fazendo? Ele tá buscando, ó. Gtest, então ele baixou aqui o Gtest, são as dependências que ele tem. Ele tem dependência do Gtest, esse CMake list encadeia com esse aqui, tá? Eu acho que ele até tem referência ao outro CMake. Em algum momento aqui ele tem essa, ele encadeia um com o outro aqui. Vamos ver onde é, acho que é lá no fim. Aqui, ó, teste. Aqui, ó. Eu boto o teste aqui que faz referência a esse aqui, ó. Exatamente, o Edbot Tests. Então tem a parte de teste, eles estão encadeados. Então ele, buildando o primeiro, ele já builda o segundo também. Aqui, ó, detectou, baixou todo o Telebot também. Aqui, ó, já baixou o Telebot. Já fez aqui o WeatherLib H. Só para você ter uma ideia, ó. Isso é gerado. Eu falei para vocês que era gerado. Eu vou apagar aqui. Move to trash. Então, vamos ver se ele é gerado. Clean, reconfigure all projects. Eu não sei se é na hora do reconfigure que ele vai criar ou se é na hora do rebuild. Acho que é na hora do rebuild. Ó, eu apaguei um código em C, que é um código header em C. Vamos ver o que ele fez. Ó, legal, já criou. De novo, ó, tá vendo? Isso daqui ele criou como? Porque eu falei para o CMake que ele precisa gerar o código, o header, o arquivo header que interfaceia a chamada exportada da biblioteca Rust com C. Ele tem que gerar, o cbindgen tem que gerar esse include aqui para mim, que vai ser utilizado pelo meu programa main aqui. Em algum momento ele vai ser utilizado aqui, eu acho que é aqui, ó, weatherlib.h, é esse mesmo, tá vendo? Então, ó, ele gerou aquela request weather que eu tinha falado para vocês, ele gerou as structs que eu também tinha falado para vocês, através ali que ele gera. Então ali eu dei insumos ali para ele gerar tudo que a gente precisa aqui, né? Então tem aqui o weather, ele gerou de novo, então ele sempre vai gerar. Se você fizer modificações no seu código em Rust, naquela camada de interface, ele vai gerar aqui pra gente. Então se você criar novas funções em Rust e você quiser exportar naquele código em Rust e quiser exportar e novas estruturas que você vai anotar lá de tal forma, falar, ó, quero que exporte isso também, ele vai regerar aquele arquivo e vai regerar esse header file baseado naquele arquivo. Então o cbindgen sempre vai ser gerado na hora que você rebuildar a sua aplicação, porque o CMake foi preparado para isso. O CMake é o maior segredo desse projeto. Nem é o código em C e o código em Rust, eu demorei 2 horas para fazer cada um deles. A integração com o Telebot, a integração com o código em Rust eu fiz também em 2 horinhas. Eu nem sabia Rust, eu falei, vou aprender Rust agora. Ah, é assim, o if é assim, ah, tem umas estruturas assim, que legal. Eu vi que tem os switch cases bem legais ali.
uma forma de você fazer condições ali bem legal. Então, achei bem bacana a linguagem em si. Então, mas foi aprendendo rápido, 2 horinhas para aprender a linguagem e codificar e já fazer a integração com C, focando em integração com C. Então, 2 horas fiz. 2 horas fiz o código em C e acabou. E o código Rust era mais fácil que o código em C. Demorou 2 horas porque eu estava aprendendo Rust também. E isso é o ecossistema. E como integrar ele com o ecossistema de cá. O ecossistema de cá eu sabia tudo que eu queria. O ecossistema de lá eu não sabia. Então demorou um pouquinho mais. Assim foi. Tá? Então geramos aqui, buildamos. Vamos ver se a gente roda ele. Primeiro vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos rodar os unit tests. Vamos rodar os unit tests? Vamos. Ele vai pedir aqui uma senha, porque o Mac ele pede senha para debugar. Meu Deus. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Gerou aqui os testes de units, ó. Eu criei vários testes de units aqui, eu vou até mostrar eles aqui. Tests. Aqui, ó, os unit tests são esses. Né, os headers dele estão aqui. Ah, tá, não tem muita coisa, é só aqui mesmo. Então aqui nós temos todos os unit tests aqui, ó. Da parte de C, pelo menos. Eu criei aqui, ó, as entradas, né? Quais são as entradas possíveis, temperature, e os esperados são esses aqui. Beleza. Aqui eu não sei se eu fiz por tem aqui, ó. Temp by coordinate, ó, ele aceita essa outra entrada aqui também. Então acho que é isso aí, beleza. São esses os comandos que a gente consegue. Aqui é um resultado esperado, né? Beleza. São testes que eu fiz só para ter testes, na verdade. Eles queriam, acho que eles estavam testando se eu sabia fazer testes, né? E beleza. Tá aqui, tá tudo. Um caso de erro, né? Junk eu coloquei aqui. Com inválido, longitude e tudo mais. Beleza. Então foram testes aqui, ó, mínimos. Está aqui uma quantidade de testes, todos passaram. Beleza, então tá aí. Um projeto com CMake bem complexo e bem feito. Assim, ele demorou 2 dias para fazer o CMake, código em C, 2 horas, código em Rust 2 horas. CMake 2 dias. Então já dá para entender aonde está a maior complexidade desse projeto, né? Então se você quer aprender CMake, olha ele, né? A complexidade maior é nele. Os códigos na parte em C e Rust foi bico, inclusive Rust sem saber Rust foi bico. Ok, tá aqui, então tem um unit test, ok, fechou. Vamos testar agora a aplicação. Vamos ao que interessa. Vamos rodar a Weatherboot Launch. Então o que acontece? Como que vai funcionar aqui? Estamos rodando. Eu acho que nós estamos rodando. Aqui ele já aqui isso aqui, ó. Ele usou a minha conta de integração com a API do Telegram. Então eu já estou integrado com o Telegram. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, eu vou fazer uma transição aqui, ó. Pronto, eu já tenho aqui um robozinho no Telegram, que eu brinco com ele para fazer meus testes. Desde a época do meu projeto em Java, eu já chamava esse GDMSX aqui para fazer algumas brincadeiras. Lá nesse projeto em Java era meio que inteligência artificial. Eu conversava com um robozinho que eu tinha feito na outra ponta, ficava conversando: oi, como vai você? Tudo bom? Como é seu nome? E ele respondia. Isso foi em 2008, eu estava fazendo esse robozinho. Não avançou muito. A parte de integração funcionou lindo, maravilhoso, mas o robô precisava ter inteligências que na época eu não tinha tempo para fazer. Mas funcionou. Então, vamos aqui. Vamos aqui, ver aqui. Deixa eu pegar aqui o meu Visual Studio aqui de novo. Nem é o Visual Studio, vou pegar aqui o Telegram. Vamos lá.
É, eu acho que o comando tem que começar com barra temperature. Vamos ver Rio de Janeiro. Opa, Rio de Janeiro, temperatura 20 graus. Lá no Rio está 20 graus essa hora. Né? Então, ó, aí, ó. Vamos ver aqui. Barra tem. São os comandos que eu coloquei, né? São só esses comandos aqui que eu tinha feito deixa eu ver aqui, São Paulo. Tem mais coisa que dá para fazer, lógico, né? É aquilo ali. O OpenMeteor, ele tem muita coisa. Você pode pegar umidade do ar, uma série de outras coisas. Entra nesse projeto do OpenMeteor e você vai ver que ele é bem poderoso. Eu criei uma conta lá grátis, né? Ele tem uma conta que você tem um número limitado, você não pode usar muita coisa. Então você pode comprar pacotes onde você pode pegar, criar serviços grandes e fazer requisições maiores, né, por mais com mais muito mais requests, mas aí você paga. A minha versão aqui eu preciso de pouquinha coisa, era só teste, eu consigo fazer um número grande de requisições no dia, então dá para brincar, eu não preciso muita coisa aqui. Então aqui, ó, temperatura em São Paulo, olha, Rio de Janeiro 20 graus, São Paulo 14, ó. Barra temperatura. Vamos ver se ele aceita Taubaté com acento. Olha, 15.7. Aqui onde eu tô tá quente, mas é porque eu tô com luzes aqui para iluminar aqui, então tá quente. Mas deve estar isso aí mesmo, né? Vamos ver aqui, ó. Eu acho que era temp by coordinate. Eu acho que era esse o comando, né? 20.1, 20.2. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Nessa latitude e longitude tá 15.7. Olha só. Será que é isso aí mesmo? 15.7 bateu igual de Taubaté? Olha só. Barra temp by coordinate. Ou ele fica perdidaço lá, ele não sabe, ele responde a última. 25.1, 17.2. Eu acho que é isso mesmo. Eu já percebi que lá no OpenMeteor, se você manda um negócio inválido, assim, de uma coordenada, ele te manda a última. Vamos ver se é isso aí mesmo. É 15.7. Eu vou até pegar uma aqui, vamos ver aqui. Eu vou tentar pegar um exemplo aqui do que eu tinha dos testes unitários. Eu acho que meus testes unitários, eles têm uma, ele tem aqui a 20, 12.1 e 10. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei que eu já testei com uma coordenada válida e ele funcionou. Eu acho que ele está pegando aqui o último. Ele não deve ter lá o serviço dele todas as coordenadas e não sei. Vamos pôr aqui na 22.10 e 12. E tudo 15.7. Eu acho que ele não está sabendo resolver isso aí. Temp by coordinate. É isso aí. Vamos ver aqui, ó. Temp by coordinate. ABC, CDE. Vamos ver se ele vai dar erro aqui, ó. No command, é isso mesmo. Ele não sabe, aqui, ó. No command. Ele reclamou aqui. Bom, é isso aí. Aqui, vamos ver aqui, ó. Temperature by... Qual que foi a outra? Aqui é São Paulo. Temperatura São Paulo. Barra temperature.
Rio Grande, Rio Grande do Sul não, vamos ver aqui, Coritiba. É Coritiba ou Curitiba? Curitiba, acho que é Curitiba. 11,6, deve ser verdade isso aí, porque lá é frio, né? A gente pode pegar. Vamos ver se eu consigo aqui pegar aqui, ó, temperatura em Curitiba. Em Curitiba. É que vocês não estão vendo a tela. Aí. Vocês não estão vendo a tela aí. Provavelmente aqui sábado vai de -9 a 19, então acho que é isso aí mesmo. Eu acho que tá certo isso daí. Tá 13 aqui, mas é isso aí mesmo. Agora, deixa eu ver. 14 graus. Tá 14 graus aí em Curitiba. Eu acho que tá dentro dessa faixa aqui que ele reclama, que ele mostrou pra mim. Que ele tá mostrando pra gente aqui 14. 11,6. Não sei. Não sei quão preciso é esse OpenMeteor. Teve um dia aqui que quando eu testei no passado aqui, ele estava batendo um número bem certinho, bem parelho. Então, né, vamos ver, né? Vamos ver, talvez aqui o clima-tempo, eu estou usando o clima-tempo aqui, vamos ver aqui. Google. Temperatura Curitiba. 13 graus, é isso aí. É isso aí, tá dando 13. E aqui no nosso tá dando 11,6. Ok. Não acho que tá tão errado, mas também não acho que tá tão certo assim, né? Então, pessoal, não sei aí acho que esse é o grande projeto aqui, né, que foi feito. Eu fiz esse projeto há uns 4 anos, importei ele recente. Eu vou publicar ele no meu GitHub. Provavelmente quando eu lançar esse vídeo aqui ele já vai estar publicado. Ele já vai estar público, né? Ele já está privado, mas ele vai estar público. E qual que foi o resultado final agora disso daqui? Eu conversei com essa empresa, eles pediram para eu fazer isso e manda um e-mail quando estiver pronto. Eu fiz isso, demorou 3 dias para fazer tudo isso. Demorou 1 dia e meio para fazer o CMake, eu falei, e demorou mais 2 horinhas para cada. Deu 2 dias aí, vai, 1 dia e meio, 2 dias para fazer tudo. E eu gastei o 3º dia para organizar ele, deixar ele bonitinho. Testei no Linux, e aí eu descobri coisas no Linux que eu tinha que ajustar no CMake, coisas de permissão, algumas coisas assim. Beleza, porque o intuito era Linux, né? Por mais que eu fiz no Mac, eu sabia que eu ia. Mesmo fazendo no Mac, eu já tinha escrito de uma forma multiplataforma, eu sabia que estava 100% correta. Tanto é que quando eu buildei no Linux, deu tudo certo. Mas na hora de rodar, ele reclamou de umas permissões, e aí eu ajustei o CMake e tudo funcionou. Então eu gastei 3 dias no final da história. Qual foi eu mandei, depois eu mandei um e-mail para a empresa e falei: está pronto o projeto, vocês tinham me falado que para eu fazer isso, não me especificaram tempo, prazo, nem nada. Eles já tinham mandado um formulário para eu preencher com minha experiência. Eu mandei com isso com antecedência, foi a primeira coisa que eu mandei na primeira hora. Então eles já tinham o que eles precisavam de saber sobre mim, eles já sabiam. E eles queriam o resultado desse projeto aqui. E eu entreguei na primeira semana, né? E beleza, não foi algo que eu esperei 2, 3 semanas para fazer, não. Eu não estava com vontade nenhuma de fazer isso. Na verdade, eu estava com vontade de chegar e falar: obrigado, vou passar para um amigo e valeu. Mas essa daí eu quis fazer. Eu falei: vou fazer. E mandei a resposta para eles. E falei: tá aqui. Eu já terminei, tá tudo pronto. Vocês pediram para eu notificar vocês a hora que estivesse pronto e para a gente dar continuidade no processo. E nunca mais me retornaram. E era uma empresa boa, uma empresa grande, assim, um mercado bacana de se trabalhar.
nunca mais entraram em contato. Eu mandei 2 vezes 3 e-mails, depois não mandei mais. Eu falei, olha, na pior das hipóteses, eu vou fazer esse projeto, eu vou colocar ele público e eu vou fazer ser um projeto do meu canal, um projeto meu pessoal, porque eu vou colocar no meu GitHub, ele passa a ser meu. Eu que desenvolvi, eu que fiz toda essa arquitetura, montei tudo isso daqui. Tudo bem com base em requisitos que eles pediram, mas eu reproduzi o que eles pediram e da minha cabeça montei a arquitetura aqui que eu achei interessante, que seria fácil para qualquer pessoa conseguir baixar e integrar. Então, esse foi o resultado desse teste. Nunca, na verdade, me retornaram, né, para dar continuidade. Eu falei, tá bom. Na melhor das hipóteses aqui, o que aconteceu foi que o que eu fiz aqui foi que eu ganhei experiência, né, de fazer integrações, um pouco mais de experiência com fazer integrações com C, com Rust e C. Então, por conta disso, eu achei bacana, né? Então, foi isso aí. E esse projeto aqui, ele vai estar aí no canal, né? Para quem quiser, no canal não, no meu GitHub, tá aqui embaixo, eu vou deixar na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de programação, eu já fiz um outro. Geralmente eles são extensos, porque infelizmente os assuntos são extensos, né? Deixa eu fazer uma transição aqui para voltar só para a tela ali, peraí. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, não, tá travado aqui, é isso. Pronto, voltei. Tava com um clique aqui na tela, no mouse, tava clicando. Deixa eu tirar aqui, pronto, voltar aqui. Então, o que acontece? Se você gosta desse tipo de conteúdo, ele é mais extenso, ele é mais denso, ele é maior, é natural, né? Todos os vídeos, assim, quem gosta de verdade mesmo de programação, eles vão, seguem e perguntam coisas aqui. Tem muita gente que está aqui no canal por conta de MSX, que tem alguma relação com código, né? Mas é mais voltado para computadores antigos, que a gente brinca bastante também, né? Tem muita gente aqui que trabalha que gosta por causa dos projetos de rádio. Tamo junto aí, vamos continuar. Aproveita, olha os shorts aí que eu vou lançar essa semana, que vai ser a continuidade dos projetos de rádio que eu estou arrumando. E não só isso, também tem os projetos de PCs aqui antigos, que eu ia fazer um super cluster, e o último projeto foi do meu Spark Classic, que ele estava ótimo, perfeito, tinha dado tudo certo. Foi colocar aquele HD SCSI, que é com SD agora, né? Só que essa máquina, infelizmente, ela tem 30 anos e a fonte dela, capacitores deram problema. Com certeza, ele está dando sinais lá de que você liga, ele chia, mas ele não liga. E é power supply, eu sei disso. Né? Para mim já está muito claro que é power supply. A gente vai ter que mexer nesse projeto de novo antes. Mas aí vamos fazer um roadmap aí para tentar fazer isso. Agora, para esse aqui, esse tipo de conteúdo, bota seu like aí, se inscreve aí e faz um comentário aí. Né? O que você querem ver mais? Querem ver mais coisas nesse sentido, né? Integrações. Né? Eu já fiz o último mini DOS ali, que não é meu projeto, mas eu ajudei de alguma forma. Então tá lá. Eu expliquei, na verdade, eu fiz algumas contribuições, mas não vou dizer que é meu, né? Esse aqui não, esse aqui é um projeto, assim como outros eu apresentei aqui. Fiquem à vontade aí de escrever o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Se vocês querem mais, a gente vai fazer mais. Lógico, vamos fazer menores. É que esse projeto aqui, querendo ou não, as integrações são muito grandes, né? Apesar de que são 2 projetos assim que foi feito rápido, mas ele geralmente ele não é feito rápido. Eu já tinha trabalhado com esse tipo de integração com robôs do Telegram. Então não é natural, não é você pegar em 1 hora você fazer. Eu fiz em 2 horas, mas é porque eu já sabia o que tinha que fazer. Eu já tinha integrado. Geralmente você perderia mais tempo, então isso tem uma série de coisas. Então são projetos que foram rápidos, mas apesar de ser rápido, a integração é complicada, né? Tem muita coisa envolvida ali. Então, se você gosta desse tipo de canal, de conteúdo, mostra aí, dá um like aí, bota um conteúdo,
bota um comentário aí, vamos seguindo também. Se inscreve aí, ativa o sininho, porque tem bastante coisa aí. O canal está crescendo, né, relativamente, apesar de eu mandar pouca coisa nele, de tempos em tempos, de um em um mês, dois meses, assim, é para ser bem coisa assim mesmo, gradativo. Mas vamos ver, tá? Então, fico aí no aguardo de vocês. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui que eu leio todas aí. Um abraço, até mais.